Fala aí, pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Vamos acompanhar as últimas notícias do São Paulo. Trago atualizações aí para vocês do Mercadão da Bola do Tricolor e vamos ver a provável escalação do São Paulo para o jogo de hoje contra o Juventude. Então, sem mais enrolação, vamos para o vídeo. Preciso falar agora sobre a folha salarial do São Paulo, que será menor no ano que vem. A informação foi divulgada por Carlos Belmonte, o diretor de futebol do São Paulo, admitiu que por conta das restrições financeiras, após um acordo com o FIDIC, o Tricolor vai ter de baixar em 20 milhões de reais seu custo com o departamento de futebol. Esse valor de 20 milhões equivale para toda a temporada de 2025, se você dividir por 13, os 12 meses mais o 13º, chega à conclusão de que o Tricolor vai precisar baixar sua folha em 1,5 milhão de reais por mês. Hoje a folha do São Paulo gira na casa dos 18 milhões de reais mensais, que o colocam em mais ou menos o sexto ou sétimo time que mais gasta no país. A pergunta que eu quero deixar para você é: como reduzir em 1,5 milhão de reais a folha salarial do São Paulo, quando na verdade o Tricolor precisa melhorar o seu nível para ser competitivo e sonhar com títulos? O Rafinha vai embora no fim do Campeonato Paulista. Aí você consegue uma economia de mais ou menos 400 a 500 mil mensais, mas ainda vai restar cerca de 1 milhão de reais que precisam ser equacionados, reduzidos. E não é com as saídas do William Gomes, por exemplo, do Henrique Carmo, que você vai conseguir essa redução na folha salarial. O que eu quero dizer com isso? É grande a chance de o São Paulo precisar abrir mão de algum ou alguns dos seus principais jogadores para a próxima temporada. Essa readequação financeira também passa pela tragédia nas finanças do São Paulo em 2024. Tenho contado para vocês sobre os prejuízos. Até o mês de setembro foram 191 milhões de reais de déficit, com um aumento significativo da dívida. Eram 666 milhões de reais na virada do ano. No mês de setembro já eram 886 milhões em pendências. Agora a gente então vai falar sobre a projeção do São Paulo para a próxima temporada. O diretor do clube, o Carlos Belmonte, comentou sobre as dificuldades financeiras do Tricolor para formar o elenco da próxima temporada. Tá na tela. A gente sabe que tem poucos recursos, a realidade financeira é difícil. Nesse ano, a gente deve fechar um ano com déficit. A ideia é que na próxima temporada, ao final de 25, a gente tenha um superávit. Então, a gente tem que apertar um pouco mais o cinto ainda no futebol do que já está apertado, né? A gente vai ter que diminuir um pouco a nossa folha. A gente não tem poderio de investimento. Por isso que eu estou dizendo que para chegar a atletas, eu tenho que tirar atletas do elenco. E isso é difícil de se casar, né? Porque às vezes a proposta de saída chega no momento que você não tem mais o atleta para trazer. Então a gente tem que fazer essa adequação. Então a gente vai ter um ano bastante difícil, mas o fundamental é tentar manter as coisas em dia. Essa é uma preocupação de todos nós no São Paulo. A gente encontrou o São Paulo com muitas dificuldades, com muitas imagens atrasadas. A gente está tentando, e com muita dificuldade, manter isso o mais ajustado possível, tentar terminar o ano sempre com isso ajustado. De novo, nós estamos nesse esforço. Então, assim, vai ser um ano difícil, não vai ser um ano fácil do ponto de vista financeiro. Mas nada que a gente não esteja habituado. O torcedor não precisa se assustar, porque já tem sido assim. A gente já teve muita dificuldade. Então, a gente vai continuar e o nosso time vai ser competitivo. Eu não tenho dúvida que será competitivo. Concorda com o Belmonte? Eu acho que sem trazer uns bons reforços é difícil o time ser competitivo no nível do Palmeiras, do Botafogo, do Flamengo. Não vai. O São Paulo daqui a pouco, quando piscar o olho, a dívida vai bater 1 bilhão. Do São Paulo? Vai bater 1 bilhão em pouco tempo. Então o São Paulo tem que realmente enxugar as despesas, vender jogadores, deixou de vender agora para ser campeão, conseguiu conquistar aí uma Supercopa, conseguiu o ano passado a Copa do Brasil. O próprio Júlio já deu declarações dizendo que a estratégia foi essa mesmo, a gente vai segurar mais um pouco para tentar ganhar campeonato e depois fazer a faxina financeira com esse fundo e tal. Agora, se você quiser fazer a faxina, você vai ter que avisar o torcedor, como aparentemente a diretoria está fazendo. Você tocou num ponto que eu queria falar. É o seguinte, porque eu acho o São Paulo competitivo. Esse time de hoje, jogando o máximo que ele consegue, o máximo que ele pode, ele compete de igual para igual. Compete. Então, é que não dá para jogar sempre no máximo. E avisar a torcida, vamos tentar continuar nessa pegada, não vai dar para reforçar muito. Só esse detalhe, o torcedor do São Paulo precisa ter consciência de que é isso que vai acontecer. Alex, seu comentário sobre o São Paulo. Não, então, rapidinho, acho que o torcedor do São Paulo
é quem vai sofrer mais no ano que vem. Por E o conta do desse Corinthians? panorama. Nós estamos falando do São Paulo agora. Eu sei, mas você falou que vai sofrer mais. Desse panorama dentro do São Paulo, entre jogadores, comissão técnica, diretoria e torcida, quem vai sofrer é a torcida. Porque os jogadores vão tentar, vão trabalhar, a diretoria vai tentar se segurar para não gastar dinheiro que não tem, mas quem sofre com tudo isso é o torcedor. É quem vai ficar ali esperando um time ainda mais forte, mas com esses discursos todos ele vai ter que acabar se conformando que o São Paulo não vai contratar jogador, não vai contratar grandes nomes, não vai contratar nada para acrescentar no grupo atual. Então, o que tem que fazer? Torcer para que esse time seja mantido, pelo menos, ou aí, se alguém for vendido, aproveitar o dinheiro de uma venda para tentar contratar pontualmente uma reposição. Mas é nessa base, nessa toada, então é um time que não acho que seja para ganhar campeonatos ano que vem. É para fazer boas campanhas, para de repente num mata-mata aí, chegando mais à frente, mas numa competição de regularidade, vai ser muito difícil bater de frente com outras equipes que já estão superiores ao São Paulo. Mas no mata-mata dá para encarar. Dá. Porque justamente é aquela história de mata-mata, né? Isso, Esses 2 jogos e tal, você particularidades de um mata-mata. Se né? você pega a campanha do São Paulo aí, na Libertadores, por exemplo, por um detalhezinho não passou pelo Botafogo. Sim. Né? Ficou no caminho. Mas eu dos posso pênaltis. falar uma coisa, eu acho muito bacana o Belmonte ter falado assim, com essa transparência, vocês não acham? É fundamental, não só ele, como o presidente Júlio Casares, é jogar limpo com a torcida. Vocês querem um time, um clube renovado, oxigenado financeiramente, a gente não vai conseguir reforçar agora, nesse momento, vamos tentar manter uma base mais ou menos forte para disputar, ter competição. E acrescenta ao que você disse, Alex, se for contratar, não pode errar. Porque vai ter uma balinha na agulha só. Então, precisa reforçar, vai investir num cara ou em 2 jogadores, não dá para errar. E pode aproveitar a base. Ganhou a Copa Sub-20, Copa do Brasil agora. Não que título signifique jogadores talentosos para jogar no time de cima. Base não é só para ser campeão, base é para revelar. Mas, de repente, dá mais oportunidades para os meninos também. Mas, enfim, o São Paulo venceu 3-2 de virada, hein, Arnaldo? Tava perdendo de 2-0, o jogo tava indo pro ralo. Aí, virou Rian Francisco, Ferreira. E aí, sei lá, se esses caras vão jogar no time titular, o que vai acontecer? Nada. Nada. Depende, qual é a data deles? Não, eles são 2006, né? Eles Então, 2006 tem quantos anos? Já? acabaram de fazer 18. Então, tem mais 2 anos. Vai queimar os caras. Mas, então, essa geração do São Paulo, do jogo de ontem, a do William Gomes, a do Henrique, do Carmo, que já estão no profissional, é a geração que o São Paulo considera a melhor dos últimos tempos, enfim. Mas eu acho que o jogo de ontem, Tironi, tem uma peculiaridade, né? O time do Palmeiras é melhor que o do São Paulo, a base do Palmeiras é melhor que a do São Paulo. Agora, quando você joga uma Copa, um jogo único na sua casa, com torcida, no Morumbi, o São Paulo conseguiu tirar forças e virar o jogo para cima do Palmeiras. Jogou melhor, mereceu a virada. Mas o campeão brasileiro foi o Palmeiras, o campeão da Copa. É como se o Palmeiras ganhasse pontos corridos e o São Paulo ganhasse a Copa do Brasil, no profissional. Aconteceu ano passado. Aconteceu ano passado. É parecido, aliás, né? Então, e a Copa do Brasil Sub-20, para quem não conhece, ela é diferente da do profissional. Não estão todos os clubes da Série A incluídos, não. É uma descentralização. São Paulo jogou contra Tunaluso, do Pará, contra Londrina, contra Criciúma, contra Bahia e pegou o Palmeiras na final. Por ser o Palmeiras, por ser a base do Palmeiras, talvez a coisa mais visível da diferença dos clubes hoje, foi muito importante para os moleques, evidentemente. Para o técnico novo, Alan Barcelos, para o Zubeldia, que estava no campo, para o Rafinha, que deu a preleção. O São Paulo tratou a final por ser na sua casa, por ser o Palmeiras de um jeito diferente. O São Paulo tinha acabado de perder o Paulista para o Novo Horizontino, 3-0 na final. O Horizontino que eliminou o Palmeiras, que é um bom time, sub-20, e que está fazendo um trabalho também a longo prazo. Aí, Tironi, isso entra no portfólio. Ganhei do Palmeiras na base. É claro. E a referência hoje é o Claro, Palmeiras. hoje estava, embora o Casares esteja na Europa, todo o resto do departamento de futebol profissional estava lá no Morumbi. Claro. E o Zubeldia tem que estar lá mesmo, tá certo, ele vê os moleques de perto. Claro. Porém, os maiores destaques são 2006. Tem um monte de cara 2004 lá, mas esses caras não os melhores são 2006. O que quer dizer isso? O Rian Francisco, que é um cara muito promissor mesmo, que fez os gols. Só ver as finalizações dele, você vê uma coisa peculiar na hora de finalizar, que é um
requerimento hoje no futebol um tanto quanto raro, finalizar. Os caras têm uma dificuldade de finalizar. Agora, aproveitar isso no time profissional imediatamente, que é um clamor da torcida do São Paulo, que é clamor / paura, não tem dinheiro para contratar. O time chegou no seu limite. Usa a base. Depende. Se você não usar a base com critério, o cara de 2006 acabou de completar 18 anos, acontece o que está acontecendo com os caras no profissional. Sobe, joga uma partida aqui, outra lá. E aí, na mesma noite, pude apurar isso, foi divulgada... É que o Corinthians e o Palmeiras não estão nem interessados nisso, mas o São Paulo está um pouco mais. Foi divulgada a tabela do Campeonato Paulista de Futebol. O Corinthians vai ter que estar interessado porque ele vai jogar pré-Libertadores, já tem clássico encavalado, que é sempre assim, né? O Paulista, ele se impõe pela grana, pela rigidez no regulamento, não é que nem o Carioca, você pode usar o sub-BB durante 4 rodadas, e foi divulgada a tabela do Paulista. A relação umbilical do Casares com o Reinaldo Carneiro de Bastos, presidente da Federação Paulista, rendeu ao São Paulo uma partida de adiamento, a estreia contra a Inter de Limeira. Então o Campeonato Paulista começa no dia 15, São Paulo está nos Estados Unidos, junto com o Flamengo, junto com o Atlético, junto com o Cruzeiro. Qual a diferença em relação ao Atlético, Cruzeiro e Flamengo? Atlético, Cruzeiro e Flamengo vão jogar com o time principal estadual dele lá na 18ª rodada. Né? E aí a questão é a seguinte, o São Paulo, na segunda rodada, tem o Botafogo em Ribeirão Preto, dia 19. Dia 19 tem São Paulo e Flamengo, nos Estados Unidos. No mesmo dia. E não foi adiada a segunda rodada. Era um pleito do São Paulo. O que quer dizer tudo isso? A base, o Rian Francisco, o Ferreira, a turma, vai ficar em São Paulo jogando a Copa São Paulo. E aí, aos modos que acontece com o Flamengo muitas vezes, na hora da segunda rodada vai ser essa base e metade da galera lá da pré-temporada que volta antes para fazer essa segunda partida. Isso aí vai dar errado. Claro que vai, né? Paralelamente a isso, estamos falando de base, estamos falando de veteranos. Luiz Gustavo encaminhando a sua renovação, é isso, Arnaldo? Não ainda, Tirone. Nem o Rafinha, nem o Luiz Gustavo vão falar. O Rafinha estava lá, eu acabei de falar no estádio, junto com o Wellington Rato. O Rafinha, a informação que a gente tem é que ele, no meio do ano que vem, ele está preparando a aposentadoria para o meio do ano se mudar para a Europa e trabalhar no Bayern de Munique. Até lá ele pretende continuar jogando. Até lá ele pretende continuar jogando no São Paulo. O Luiz Gustavo é diferente. O Luiz Gustavo fez uma temporada muito boa. O São Paulo quer de fato a permanência dele. Ele falou que só vai discutir depois da temporada. Mas aí é aquilo. O São Paulo precisa tirar... Olha como é diferente de tudo que a gente está falando. O São Paulo precisa, a partir de janeiro de 2025, gastar com a folha de pagamento do seu futebol profissional menos de R$1,5 milhão de reais. Então, se hoje ela é de 9 milhões e 500, ela precisa ser de 8 milhões no ano que vem. A partir de janeiro. E isso falando em contratar 2 ou 3 jogadores, que não consegue, certo? Então, para o começo do ano, é um cenário... Então é isso aí, pessoal. Vamos comentar sobre essas últimas notícias do São Paulo. Então o Tricolor vai precisar, abaixar a sua folha salarial em mais ou menos 1,5 milhões, de reais por mês. É uma questão difícil, galera? Até porque o São Paulo também precisa trazer reforços, para lateral direita, lateral esquerda e meio campo. E precisa liberar jogador, Aí que eu pergunto, pessoal, não precisaria renovar com o Luiz Gustavo, que ganha quase 700 mil por mês, e nem com o Rafinha, galera, que está na faixa de quase 400 mil por mês. Só esses 2 jogadores, já aliviaria a folha do São Paulo em quase 1,5 milhão, Então, o São Paulo poderia pensar melhor, em renovar com esses jogadores, até porque o São Paulo já tem bastante volantes, galera? O Pablo Maia vai voltar no ano que vem, o Alisson já voltou. Tem o Marcos Antônio, tem o Lisieiro, tem o Santiago Longo também, tem o Bobadilha. Então, na minha opinião, o São Paulo não precisa de mais volantes, E na lateral direita, pessoal, o São Paulo precisa sim, de um reforço, mas já tem o Igor Vinícius, tem o Moreira que só vive lesionado, mas agora se recuperou, foi relacionado no jogo passado. O São Paulo poderia trazer mais um jogador, pessoal? Nem que seja um garoto da base, que esteja se destacando, trazer para o profissional.
Até porque o São Paulo não pode investir muito, né? E o São Paulo precisa trazer um bom lateral esquerdo. O nome da vez é o Wendel, né? Que pode chegar no São Paulo, o Wendel do Porto. E aí sim, né, o São Paulo vai precisar pagar um bom salário para ele. Até porque o São Paulo não tem lateral esquerdo, né? O Wellington vai embora no fim do ano. E na reserva tem o Jamal Lewis e o Patrick, né, pessoal? Que na minha opinião, já falei alguns vídeos atrás, não é jogador para o São Paulo. Então, São Paulo vai precisar até de 2 laterais esquerdos, né, na minha opinião. E no meio-campo também, né, pessoal? O Tricolor precisa de um reforço, até porque o Luciano que está jogando ali, né, no meio-campo do São Paulo, e não está rendendo nada, né, galera? Até porque ele não é meio-campista. O Zubeldia poderia colocar o Lucas nessa reta final, né, ali no meio-campo, até porque o Lucas joga no meio-campo, mas ele prefere colocar o Lucas na beirada, né? Eu colocaria o William Gomes, né, nas beiradas. Então, o São Paulo precisa de um reforço, né, para o meio-campo. Os nomes especulados aí são o Oscar, né, o Luciano Acosta. Então, vamos ver, né, como é que o São Paulo vai conseguir trazer algum jogador, né, pessoal? Até porque o São Paulo precisa abaixar sua folha salarial, então, né? E o São Paulo também não quer abrir mão dos seus veteranos, né, pessoal? Então fica difícil, essa conta não bate. Aí acaba vendendo um jogador importante, né, do São Paulo, liberando algum jogador importante para manter um veterano, isso que eu não entendo. E o São Paulo foi campeão, né, da Copa do Brasil Sub-20 contra o Palmeiras de virada por 3-2. Destaque para o Rian Francisco, né, pessoal, e o Ferreira, 2 ótimos jogadores, né, que pode subir para o profissional ano que vem. Junto com o William Gomes, que já está lá, né, galera? Mas aí que tá, né, pessoal? Com o treinador que não dá muitas oportunidades para os jovens, será que eles vão jogar, né? Até porque o William Gomes vinha jogando muito bem esse ano, depois que foi mal contra o Botafogo. Boa parte dos jogadores foi mal naquele jogo, e o Zubeldia simplesmente queimou o jogador, né, pessoal? Vamos dizer assim, porque ele praticamente não entrou mais. E o São Paulo precisa utilizar a base, né, pessoal? Até porque o São Paulo precisa vender jogadores. O São Paulo vai ficar no prejuízo novamente nesse ano, até porque não vendeu o Nestor, né, que se machucou ano passado, depois daquele gol da Copa do Brasil, ele recebeu alguma sondagem, mas se machucou. E esse ano, né, a bola da vez ia ser o Pablo Maia, mas também se machucou, né? E eu vejo esses comentaristas comentando, né, pessoal, falando que os jogadores de 18 anos, né, jovem ainda, não pode queimar etapa, é bom continuar ainda na base. E a gente vê ao contrário no Flamengo e no Palmeiras, né? A gente vê jovens aí entrando cada vez mais cedo, né, no Palmeiras e no Flamengo, e se destacando. Então, São Paulo não pode perder muito tempo, né, galera? Pode sim subir esses jogadores. Em questão do William Gomes, né, eu acredito, não que ele tá abaixo, né, pessoal? Eu acredito que o Zubeldia queimou ele. Não é porque é um jovem jogador que subiu, que ele não sentiu muito, né, pessoal? Foi para cima, fez gols importantes quando foi profissional do São Paulo. Então eu vejo sim que o treinador, né, não coloca esses jovens jogadores para jogar. E esse ano que vem então vai ser um pouco complicado, né, pessoal? Já que o São Paulo pretende investir pouco e não tem como fazer igual o Flamengo antigamente, né, pessoal? Porque o Flamengo não investiu muito, mas os times eram muito abaixo, né? Agora a gente vê as SAFs do Cruzeiro aí, do Botafogo, né, investindo bastante. Vejo o Palmeiras e Flamengo que já está se reestruturado, né? Então o São Paulo, por mais que quer reduzir suas dívidas, né, tem que investir, né, pessoal? Não tem jeito, precisa fazer alguns investimentos para não correr risco de ir para cair para a segunda divisão. Esse ano mesmo, né, o São Paulo não investiu muito e mesmo assim está ficando com prejuízo enorme. Será que ano que vem, mesmo se o São Paulo não investir muito, o São Paulo vai conseguir fechar sem ser um prejuízo, né, pessoal? Conseguir fechar no superávit? Então vamos acompanhar ano que vem, né, como é que vai ser o São Paulo nesse quesito. E depois de garantir, né, a vaga direta na fase de grupos da Libertadores no último fim de semana, o São Paulo deve ter algumas mudanças, né, no time para enfrentar o Juventude hoje, né, no Morumbi, pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. O treinador Luiz Zubeldia indicou nessa possibilidade após a derrota para o Grêmio, né, no domingo, já que o São Paulo conquistou o objetivo que tinha para o torneio. Uma das trocas prováveis, né, é a entrada do lateral Patrick, sem o Wellington, né, e Jamal Lewis lesionados. Zubeldia escalou Sabino e Rafinha, né, improvisados na esquerda nos últimos jogos. É possível também que o treinador dê novas chances a William Gomes e Henrique do Carmo, jovens atletas, né, formados na base do tricolor, ainda que durante a partida. Então o São Paulo pode ter algumas mudanças, né, pessoal, para o jogo de hoje. Mas é provável que apenas no segundo tempo, né? Porque para início, uma provável escalação do São Paulo deve ter Rafael, Igor Vinícius, Juan, Alan Franco e Patrick.
Alisson, Marcos Antônio e Luciano, Lucas Moura, André Silva e Ferreirinha. Então essa é a provável escalação do São Paulo, né, para o jogo de hoje. Aí que eu pergunto, né, pessoal, enfrentando Juventude, jogando em casa, o São Paulo sem mais nada a perder. Para que colocar esse time principal, né, galera? Por que não coloca o William Gomes desde o início? Não coloca esses jovens jogadores, né? Coloca o Henrique Carmo para a gente ver, né? Coloca aí o Lucas no meio campo, tira o Luciano. Até porque o São Paulo não tem mais nada a perder, né, galera? Mas tudo indica aí que não deve mexer tanto no time. Vamos ver se essa provável escalação se confirma, né? Espero que não. Espero que ele coloque os jovens jogadores aí para jogar. Mas então é isso aí, pessoal. Se você curtiu o vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal e até a próxima.